Qual que é a importância da filosofia na nossa vida? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre como a filosofia pode nos auxiliar de forma prática no nosso dia a dia da nossa vida, ou até mesmo numa jornada de autoconhecimento, numa jornada de descoberta espiritual. Então, se você quer entender como que a filosofia pode te ajudar, vem comigo nesse vídeo. Bom, primeiro vamos partir da etimologia da palavra. A palavra filosofia, ela é composta por duas palavras gregas. A primeira é philos. Philos significa amor, e no grego nós temos várias palavras que trazem a definição do que é o amor. Nesse contexto, seria o amor mais no sentido de uma amizade, de uma busca por algo ou de um desejo. A segunda palavra seria sofia, que significa conhecimento ou sabedoria. Logo, filosofia, ela é a busca pelo conhecimento, a busca pela sabedoria. E essa palavra, supostamente, ela foi atribuída e inventada por Pitágoras, há 500 anos antes da Era Comum. O filósofo, então, seria um buscador de conhecimento sobre as coisas, ou um buscador da sabedoria. A filosofia, ela explora e estuda as questões relacionadas à nossa existência, tanto a existência quanto humanidade, quanto a nossa relação com o mundo, com o universo. E ela problematiza essas questões, mas não no sentido de gerar problemas ou causar transtornos, mas sim no sentido de pôr aquilo em análise, de investigar, de questionar as coisas para se chegar a alguma definição sobre aquilo, ou ao menos pressupor, conjecturar ou imaginar o que aquilo é ou como aquilo funciona. E é claro, os filósofos não fazem isso como eles bem entendem. Existem procedimentos técnicos e científicos para realizar análise sobre algo. E essa análise ela é envolvida de discussões e argumentos racionais por um grupo de pessoas especialistas em determinado assunto para sistematizar um conhecimento. Não é que nem uma conversa de bar onde você pega um recorte sobre uma determinada informação ou situação e leva somente aquilo para você chegar a alguma definição ou conclusão sobre o que aquilo é. Então, é mais complexo do que isso. Mas a filosofia, de forma resumida, ela busca entender sobre qualquer coisa, e principalmente como pode se provar que aquela coisa existe, se ela é real ou não, através de fatores subjetivos ou fatores objetivos. E tem até um vídeo que eu falo um pouco mais sobre esses fatores subjetivos e objetivos, no vídeo sobre lei da atração, onde eu explico um pouco mais sobre como essa lei da atração ela funciona e como que o entendimento dela foi deturpado. Então, se você quiser assistir, eu vou deixar um card aqui para que você possa assistir esse vídeo também. Mas voltando ao vídeo, como que eu sei, por exemplo, de que os planetas do sistema solar eles são reais? Já que pelo menos ao decorrer do ano é muito difícil identificar esses planetas, principalmente a olho nu. Então, como que eu sei, por exemplo, que existem os planetas do nosso sistema solar? Como eu sei que eles são reais? E a gente pode afirmar isso porque existe uma convenção de especialistas nesse assunto, sejam eles astrônomos, físicos, matemáticos e cientistas que buscam entender o que são essas coisas, observando e analisando elas, obtendo informações, obtendo métricas, para analisar se a existência desses planetas eles são reais, eles são coisas objetivas, ou seja, que existem independente de uma percepção subjetiva sobre aquilo, independente de uma opinião pessoal ou ponto de vista. Agora, um outro exemplo ainda mais próximo da realidade. Se eu pegar um copo com água, existem diversas informações e uma convenção de que determina que aquele objeto é um copo e não uma panela, por exemplo, por conta do seu formato, da sua composição, do seu tamanho, da sua função. Então, todas essas informações e características diz respeito àquilo ser um copo. E também existem outras informações e uma convenção que determina que a substância que está naquele copo é água, e não qualquer outra coisa, como por exemplo um suco de uva. É justamente por conta da sua composição química e até mesmo o estado da matéria que aquilo se encontra. Até porque se você alterasse o estado da matéria da água, ela já não seria mais água líquida e ela não serviria para a mesma função que seria, por exemplo, de ingerir a água. Ou pelo menos se você fosse ingerir, ela teria que ser ingerida de uma outra forma e logo teria uma outra função. Então, todo esse conjunto de informações prova que aquilo é um copo e que dentro daquele copo tem água. Não é uma questão de uma opinião, mas sim é um fato objetivo, é um fato científico.
E por isso também que a filosofia ela é a mãe de outras áreas de conhecimento, como a química, como a matemática, a física, a astronomia e diversas outras áreas de conhecimento, porque ela é essencial para a gente analisar, verificar e refletir sobre alguma coisa. E a partir do momento que a gente realiza essa análise, a gente consegue obter o conhecimento sobre aquilo. Um outro exemplo bobo seria de um cálculo de matemática básica, onde a gente somaria 4 mais 4, que daria 8. Por que 4 mais 4 é 8? Quem que disse isso? Como que isso se prova? É porque esse símbolo que representa o 4, porque esse símbolo ele representa 4 unidades de alguma coisa. E quando eu sei que eu tenho 4 unidades e acrescento mais 4 unidades, logo eu vou ter 8 unidades daquilo. E para isso eu preciso ter um conhecimento prévio sobre esses símbolos, qual que é o significado deles. Eu preciso conhecer eles e saber o que eles representam para eu chegar a essa conclusão. Ou até mesmo a água. O que prova que a água é água? É justamente pela sua composição molecular química de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio que a gente consegue verificar que aquilo é a água em si, por conta da sua composição. Já que se, por exemplo, eu trocasse o oxigênio pelo cloro, mudando ali a quantidade dos átomos, eu obteria uma outra composição química que já seria de um ácido altamente corrosivo. Mesmo que aparentemente sendo uma simples modificação, aquilo altera toda a composição daquela substância. E é por conta da filosofia que a gente consegue chegar a essas conclusões sobre essas mais diversas situações. É que normalmente nós atribuímos a filosofia a questões mais existenciais ou refletindo sobre valores morais, como, por exemplo, o que é viver a vida plenamente, o que é belo, o que é feio, qual é o sentido da nossa existência, o que é bem, o que é mal, o que é ser livre. E não que isso não seja um fato, mas isso é apenas uma das extensões do que a filosofia contempla. Mas vamos lá, qual que é a importância da filosofia para o nosso dia a dia? Eu já citei alguns exemplos que já ilustram um pouco mais como que a gente pode utilizar isso de forma prática, mas agora eu vou trazer alguns outros exemplos. Mas antes de qualquer coisa, a filosofia ela nos ajuda a construir um pensamento crítico, a refletir sobre as coisas, a analisar as coisas. E quando a gente desenvolve essa habilidade, a gente cria a capacidade de compreender quem somos e também a nossa realidade. E a partir disso a gente consegue construir o discernimento. E para que serve esse discernimento? Esse discernimento ele vai nos ajudar a julgar situações que podem nos colocar numa situação de risco, onde podemos nos machucar ou até mesmo perder a nossa própria vida. Que nem, por exemplo, uma faca. Analisando aquele objeto, sabendo que é um objeto cortante, e eu sei que se eu não tomar o devido cuidado ao manusear aquele objeto, eu posso, por exemplo, cortar um dedo meu se essa faca escapar da minha mão. E se eu cortar um dedo com esse objeto, aquilo vai me causar muita dor. Aquilo vai me causar dor e sofrimento. E assim gerar um transtorno para mim. E para evitar esse transtorno, ou eu não pego a faca, ou eu tenho cuidado ao manuseá-la. E isso é filosofia. Porque você está analisando uma situação, você está refletindo sobre a situação, você está gerando discernimento. Ou, num outro contexto, se, por exemplo, eu identifico que tem alguém no meu trabalho tentando me manipular para obter algum tipo de vantagem, se eu consigo identificar que há esse tipo de ameaça, há esse tipo de possibilidade, eu vou tomar todos os cuidados possíveis para me precaver diante daquela situação e evitar com que aquilo aconteça e me gere também problemas. Ou até mesmo logo pela manhã, antes de sair para ir ao trabalho. Se eu consulto ali qual vai ser a previsão do tempo para aquele dia e eu vejo que vai ter uma tempestade no final da tarde, eu posso me prevenir. E assim eu posso levar um guarda-chuva, uma capa de chuva ou até mesmo uma troca de roupa. Porque eu sei que se eu chegar em casa todo molhado durante esse percurso, eu possivelmente vou ficar resfriado. E isso vai me gerar transtornos também. Então, para evitar essa situação, eu paro, analiso, reflito sobre aquilo e tomo uma decisão para poder me prevenir, para poder me proteger, ou até mesmo me favorecer. Ou, por exemplo, se você tem alergia a nozes. É claro que toda e qualquer coisa que você for consumir, você vai consultar antes na sua composição se tem nozes naquilo, porque senão você vai ter uma crise alérgica ao consumir aquilo e vai parar no hospital. Então percebe, você está conjecturando sobre as possibilidades de algo acontecer, prevendo o que você pode fazer diante daquilo para evitar problemas, para evitar transtornos. E isso acontece graças ao discernimento.
E isso acontece também graças à filosofia. Então esse discernimento ele faz com que a gente identifique oportunidades e riscos no nosso dia a dia, nos auxiliando a evitar ou a lidar com problemas. E a gente pode trazer isso para situações mais complexas e mais profundas também, que seriam, por exemplo, as questões existenciais, que é entender o porquê somos o que somos, como funcionamos, o que nos agrada, o que nos desagrada, o que nos dá prazer e o que não nos dá prazer, o que me realiza e o que não realiza. E como que eu posso, refletindo sobre as minhas boas e más qualidades, utilizar isso a meu favor para lidar com as pessoas, para lidar com as questões do dia a dia, ou até mesmo evitar frustrações perante as situações. Qual que é o projeto de vida que eu tenho, que eu idealizo ali, que eu acredito que vai me satisfazer mais? É me casar, ter uma família, 3 filhos, 2 cachorros, um papagaio, morar de aluguel e viajar ao mundo, cada mês morando num lugar diferente, conhecendo diversos países, sendo solteiro? Quais são os valores que me representam? É ser altruísta, é ser honesto, responsável, ser um canalha? O que te representa? O que é amor para você? O que é beleza para você? O que é ter fé para você? E quando a gente começa a refletir e pensar sobre essas coisas, a gente começa a gerar conhecimento sobre nós mesmos. A gente amplia a nossa capacidade de conhecer a nós mesmos e a nossa realidade, como que a gente funciona, como que o mundo funciona. E assim a gente vai atribuindo sentido a essas coisas. E a partir do momento que eu atribuo sentido, é que eu consigo entender as coisas. E a cada coisa que eu vou conhecendo um pouco mais isso vai me enriquecendo, mais isso vai me agregando e me ajudando a ter uma percepção cada vez mais ampla sobre quem eu sou, sobre o que é o universo. E esse conhecimento, ninguém pode tirar de você. Ele se torna o seu bem intangível mais valioso. E o que você vai fazer com isso depende de você. Mas é por isso que a filosofia ela é tão importante para nós. E se você já tinha parado para filosofar sobre a importância da filosofia, coloca aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir para esse vídeo chegar a mais pessoas, ou até mesmo compartilha com as pessoas que você sabe que gostam de filosofia. E até um próximo vídeo.